Olá, caros amigos, boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês na aula da pós-graduação aqui do Damásio, né? Para quem não me conhece, meu nome é Denis Pigozzi, a gente é professor aqui da casa já há 13, 14 anos aqui no Damásio, professor da graduação, professor dos cursos jurídicos, do curso da OAB, praticamente aí, graças a Deus, a gente dá aula em todos os cursos. Prazer estar aqui com vocês, tá? Nesses dias aí, vejo também vários alunos, meus ex-alunos da faculdade, né, caros amigos? Sejam todos bem-vindos, então, para a minha aula. A gente vai dar, o tema da aula de hoje é a aplicação da lei penal. Vamos, então, a aplicação da lei penal. Vamos prestar, então, a minha aula é explicada e depois a gente coloca no caderno do que for melhor, tá? A aplicação da lei penal. Eu conversei com o André Stefan, aquele que usa o gel Paul Mitchell, não é verdade? O cabelo do André Stefan é certinho, não dá para copiar, não é verdade, caros amigos? A lei é irretocável. Eu conversei com o professor André Stefan, ele me disse que já tinha dado para vocês o princípio da legalidade. Ele já tinha falado do princípio da legalidade. Então a gente vai começar hoje, se vocês me permitirem, a partir do artigo 2º do Código Penal. Tá? Vamos colocar assim, então, o artigo 2º do Código Penal. Vamos lá. Colocando aí no caderno, colocando assim, princípio da retroatividade benéfica. Princípio da retroatividade benéfica. Artigo 2º do Código Penal, tá? Princípio da retroatividade benéfica. Também, se você quiser também anotar só isso, por gentileza, artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Aí parou de escrever um pouquinho, vamos debater algumas questões aqui de aula de pós, colocar alguns casos meus aqui, práticos, etc, 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 etc. Olha só, todo mundo sabe, isso aqui é o comecinho da faculdade, isso aqui é óbvio, vou falar a coisa mais óbvia do mundo, né? Que a lei penal, ela é feita para o futuro. Ela é o princípio da irretroatividade. Só que ela pode retroagir em favor de quem? Em favor do réu, sempre. A lei penal retroage em favor do réu. Sempre retroage em favor do réu. Artigo 5º, inciso 40, artigo 2º do Código Penal. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, caros amigos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Essa retroatividade pode alcançar até o trânsito em julgado ou não? O que vocês acham? Essa retroatividade pode alcançar, se o fato já estiver, transitado em julgado, a retroatividade da lei pode alcançá-lo ou não? Pode. Inclusive pode alcançar até os fatos decididos por sentença transitada em julgado. Ô Denis, como chama a lei que retroage? Como chama a lei que retroage? Lex, o quê? Olha aqui na lousa, por gentileza, Marcelo. Lex Mitchell. É a lei que retroage. Não precisa anotar nada, tá? Depois eu dito tudo certinho. Lex Mitchell. Olha aqui, caros amigos. E como que ela surge, essa Lex Mitchell? Ela surge por duas formas. Ela surge, pode voltar comigo, viu, Marcelo? Ela surge pela abolitio criminis. Como assim, abolitio criminis? É uma lei posterior que descriminaliza condutas. É uma lei posterior que descriminaliza a conduta, é uma lei posterior que deixa de considerar o fato como criminoso. Por exemplo, até o ano, salvo engano, de 2005, a gente tinha o crime de adultério. Com a lei 11.106, uma coisa assim, /05, salvo engano, o crime de adultério foi revogado. Aí ele deixou de existir. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Veio aqui na minha cabeça, a gente também é professor de Direito Penal, parte especial. E também de processo penal e legislação penal especial. Vem aqui na minha cabeça o seguinte. O crime de atentado violento ao pudor foi revogado? Não, mas ele foi revogado? Foi. Foi revogado. Mas houve abolício crimes em relação a ele ou não? Não, por quê? Porque os atos que caracterizavam o AVP, atentado violento ao pudor, migraram-se para o crime de estupro. Então, como chama esse princípio aí? É o princípio da continuidade normativa típica de Zaffaroni. Não é verdade? Os fatos continuam sendo punidos.
Princípio da continuidade típica normativa de Zaffaroni. Os fatos continuam sendo punidos. Agora, presta atenção aqui agora, ó. Eu queria tanto que você tentasse prestar atenção aqui agora, ó. Olha aqui então. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Em primeiro lugar, o porte de drogas para consumo pessoal é crime? Porte de drogas para consumo pessoal é crime ou não, caros amigos? É crime ou não, caros amigos? Sim ou não? Não ou sim? Sim, é crime. Mas é crime punido com o quê? Com pena privativa de liberdade ou não? É pena privativa do quê? Restritiva do quê? De direito. Então, houve o que nesse caso, com relação ao porte de drogas? Houve uma nova lei que favorece o réu sem o quê? Sem revogá-lo. Como chama essa nova lei? Novatio legis in melius. Novatio legis in melius. É uma nova lei que dá tratamento mais benéfico ao réu sem revogar o crime. Por exemplo, o porte de drogas. O porte de drogas, antes da lei de 2006, era punido com pena privativa de liberdade. Agora não é punido com pena privativa de liberdade. É punido com pena restritiva de direito. Agora, olhando para mim aqui agora, ó. Olha firme e forte aqui, ó. Olha aqui para mim, firme e forte. Queria tanto que você tentasse acertar isso aqui comigo. Vamos lá. Um dos principais crimes que a gente atua é o crime de apropriação indébita previdenciária. Vamos ver aqui, ó. O empregador desconta dos salários dos empregados as contribuições previdenciárias e não as recolhe à União. Nesse caso, ele comete qual crime? De apropriação indébita previdenciária. Vamos lá, ó. Ele começou a fazer isso no mês de janeiro de 2013, até janeiro de 2015. Ele cometeu esse crime, sempre de forma continuada, crime continuado. Olha que interessante aqui. Só que, deixa eu mudar a cor da caneta, só que em fevereiro de 2014, entrou em vigor a Lei X, que tornou a pena mais gravosa ao réu. Você, como operador do direito, vai aplicar qual? O Código Penal, que vamos chamá-lo de Lei Y, ou a Lei X? O que vocês acham? Ó, olha na lousa lá. Teve um cidadão que descontava as contribuições previdenciárias dos empregados e não as recolhia à União. Essas condutas, de forma continuada, começaram em janeiro de 2013 e terminaram em janeiro de 2015. Só que no mês de fevereiro de 2014, entrou em vigor uma Lei X que tornou a pena desse crime mais gravosa. Qual é a lei que eu aplico? A Lei X ou a Lei Y? O que vocês acham? Não, a Z não, filho. Não tem letra Z. Não, é a Lei Y, isso não tem nada a ver, né? É a Lei Y. Pode deixar na lousa, Marcelão. Deixa na lousa. É a Lei Y ou a Lei X? O que vocês acham? Outro exemplo na lousa. Vamos lá, outro exemplo. Vamos tentar antes de responder. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. No dia 25 de dezembro de 2014, foi praticado o crime de extorsão mediante sequestro. Essa caneta aqui está falhando um pouquinho. Extorsão mediante sequestro. Olha que interessante. Vamos chamar o Código Penal de Lei X. Lei X. Olha aqui, ó. Em 25/1 de 2015, esse crime teve a pena alterada pela Lei Y, tornou a pena mais gravosa. E o réu, ele foi liberado em 25/2/2015, hoje. O réu foi solto e
O réu foi solto, não. O réu foi capturado e a vítima foi solta. A vítima solta. Vítima solta. Vítima solta. Qual que é a lei que eu aplico, hein, caros amigos? A lei X ou a lei Y? Olha só. O fato começou a ser praticado no dia 25 de 12 de 2014. Extorsão mediante sequestro, que é um crime permanente, lembra? É aquele cujo momento consumativo se prolonga no tempo. No dia 25 de 1 de 2015, o Código Penal foi alterado nesse crime aí. Tornou-se uma lei mais gravosa esse crime. Aí, no dia 25 de 2 de 2015, o réu foi capturado e a vítima foi solta. Aquele VS ali, vítima solta. Qual que é a lei que eu aplico? A lei Y ou a lei X? Hã? Olha aqui, ó. Vamos ler. Pode voltar comigo, Marcelo. Deixa eu pegar meu Código Penal. Vamos ler uma súmula. Vamos ler uma súmula. Eu queria tanto que você conseguisse enxergar comigo aqui. Vamos ler uma súmula. A de número 711 do STF. 711 do STF. Depois a gente coloca tudo no caderno, tá? Com calma, com tranquilidade. Súmula 711 do STF. Ó, quer ver? O que ela fala? Ó, a lei penal mais grave... Joga um pouquinho na lousa, por gentileza, Marcelo. Ó, a lei penal mais grave, que é a lei Y, aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então, nos dois casos, tanto no crime continuado como no crime permanente, vai ser aplicada qual lei? A lei Y, que é mais gravosa. É a lei Y, que é mais gravosa. Olha que interessante. Nesses dois casos, ó, no primeiro caso, é um crime continuado, ó, e ela entrou em vigor antes de cessar a continuidade. Cessou a continuidade só em 1º de janeiro de 2015, só no mês de janeiro de 2015. Ela entrou em vigor em fevereiro de 2014. E aqui nesse exemplo aqui, ela entrou em vigor antes de cessar a permanência. Entrou em vigor em 25 de 1 de 2015 e cessou a permanência em 25 de 2 de 2015. Por isso que a lei Y, sempre a lei Y nesse caso. Coloca no caderno isso, vamos lá. Vamos anotar isso um pouquinho, vamos anotar um pouquinho no caderno, só para não ficar só no falar. Coloca aí no caderno, vamos lá. A lei penal não retroagirá, a lei penal não retroagirá, vírgula, salvo para beneficiar o réu. Salvo para beneficiar o réu. Isso. Salvo para beneficiar o réu. Com certeza. Ficou claro isso, né? Coloca assim no caderno. Conflitos de lei penal no tempo. Conflitos de lei penal no tempo. Isso. Vamos lá. Haverá, na outra linha, haverá uma lei determinada que foi revogada por outra, haverá uma lei determinada que foi revogada por outra. Ponto. Qual se aplica? Qual se aplica? E aí, caros amigos, qual que é a lei que se aplica? A lei mais o quê? Mais benéfica. Coloca aí no caderno. Se for lei mais benéfica, retroage. Se for lei mais benéfica, retroage. Olha aqui a lei mais benéfica, como se chama? Lex Matur. Se for lei mais benéfica, retroage. Lex Matur. Ponto e vírgula. Já se for mais gravosa, não retroage. Lex, como chama lex aqui na lousa? Lex gravior. Lex gravior. Lei mais gravosa. Não retroage. Com certeza não retroage.
Não retroage. Vamos lá. Alex Mitchell pode traduzir a abolício criminis, aqui na lousa, Marcelo, pode traduzir a abolício criminis, e o que mais? E a novatio legis in melius. E a novatio legis in melius. E a novatio legis in melius. Vamos lá? Então, se você quiser colocar isso, pode colocar isso com a maior certeza. Alex Mitchell, anota isso. Alex Mitchell pode alcançar até o trânsito em julgado. Alex Mitchell pode alcançar até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual que é o juiz que vai aplicar essa lei mais benéfica? Hã? Qual que é, Tiago? O Chicão? Tiago, qual que é? Da execução. Vamos lá, vírgula. E nesse caso, vírgula, conforme súmula 611 do STF, e nesse caso, vírgula, conforme súmula 611 do STF, vírgula, caberá ao juízo da execução, aplicá-la. Olha que interessante. Coloca no caderno isso. A abolício criminis é a lei penal que descriminaliza condutas. A abolício criminis é a lei penal que descriminaliza condutas. Qual que é o exemplo que eu dei? Que descriminalizou, saiu mesmo? Qual que foi o exemplo que eu dei? Qual é o exemplo que eu dei? Que ela foi revogada e não volta, não é mais crime mais. Exemplo, adultério, do artigo 240 do Código Penal. Adultério, do artigo 240 do Código Penal. Vamos colocar isso no caderno, por gentileza? Eu acho importantíssimo colocar isso só. Coloca assim. Atenção, coloca aí. Mesmo com a revogação do atentado violento ao pudor, viu? Não houve o quê? Abolício criminis. Não houve abolício criminis, viu? Pois suas condutas migraram-se para o crime de estupro. Pois suas condutas migraram-se para o crime de estupro. Como chama esse princípio aí? Falei agora há pouco? Isso, abre parênteses. É o chamado princípio da continuidade normativo típica. Normativo hífen típica. Princípio da continuidade normativo típica. Vocês entenderam isso, caros amigos? Porque o AVP, ele foi revogado, um crime, mas aquelas condutas que caracterizavam o AVP migraram-se para o crime de estupro. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui para mim, ó. Qual que é a consequência da abolício criminis? Qual que é a consequência da abolício criminis, hein? Vamos, caras? Hã? Eu sei, certo. Mas qual que é a consequência? Eu sei, mas qual que é a consequência dela? É a extinção do quê? Da punibilidade. Coloca no caderno. A consequência
da abolício criminis, a consequência da abolício criminis é a extinção da punibilidade. É a extinção da punibilidade, vírgula, conforme artigo 107, conforme artigo 107, inciso 3 do Código Penal. Tirar uma dúvida com vocês, só para mudar um pouquinho o foco. Esse rol do artigo 107 é um rol exemplificativo ou um rol taxativo? O que vocês acham das causas que extinguem a punibilidade, hein? Exemplificativo ou taxativo? Caros amigos, estou escutando taxativo, exemplificativo. Taxativo e exemplificativo. Sabe por que é exemplificativo? Porque, por exemplo, olha aqui para mim, se eu cumprir o sursi processual, a suspensão condicional do processo, o que o juiz do processo faz com a minha punibilidade? O quê? Extinta. Está lá no artigo 89, parágrafo 5º da Lei 9.099/95. Outra coisa, se eu reparar o dano no peculato culposo até o trânsito em julgado da sentença condenatória, o que vai acontecer com a minha punibilidade? Será o quê? Extinta. Então, esse rol do artigo 107 é um rol exemplificativo. Coloca isso no caderno, por gentileza. A lex Meacher pode também se referir, aqui na lousa, por gentileza, a novatio legis in melius. A novatio legis in melius. Coloca uma flechinha aí. É a nova lei penal que mantém a incriminação. É a nova lei penal que mantém a incriminação, vírgula, mas dá ao fato tratamento mais brando. Tratamento mais brando. Qual que é o exemplo que a gente tem aqui, que eu dei para vocês? O exemplo que eu dei para vocês? Coloca assim, exemplo. Porte de drogas do artigo 28. Porte de drogas do artigo 28 da Lei 11.343/06, porte de drogas do artigo 28 da Lei 11.343/06. Um abraço para vocês aí de Cachoeiro e Itabamirim, viu? Obrigado, viu? Obrigado pela aula. José Renato Araújo Júnior, obrigado, viu? Que deixou de ter pena privativa de liberdade, e passou a ser punido com PRD. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Usar drogas é crime? Boa essa pergunta, hein? Hein, caros amigos? Usar drogas é crime ou não? Olha a pergunta que eu fiz. Peraí, o porte de drogas para consumo pessoal é crime? É crime. E usar drogas, consumir drogas? Não é crime. Não é crime. Coloca isso no caderno. Abre parênteses. Usar ou consumir drogas não é crime. Olha aí. O que é crime é o porte de drogas para consumo pessoal. Usar ou consumir drogas não é crime. O que é crime é o porte de drogas para consumo pessoal. Ficou claro isso aí, caros amigos? Coloca no caderno agora, vamos lá. Já a lex gravior,
pode se referir, aqui na lousa, pode se referir a novatio legis, impégios, a novatio legis impégios e a novatio legis incriminadora. E a novatio legis incriminadora. E a novatio legis incriminadora. Coloca no caderno. A novatio legis impégios é uma nova lei penal, que agrava as consequências, de um fato já considerado criminoso. Coloca o exemplo em vermelho. Interessante colocar isso em vermelho para matar todas as questões aí. Muitos querem prestar concurso, muitos querem melhorar na advocacia, não é verdade, caros amigos? Coloca o exemplo clássico. Exemplo. Artigo 33 caput. Artigo 33 caput da Lei 11.343/06. Artigo 33 caput da Lei 11.343/03. Coloca aí, pulando uma linha. Já a novatio legis incriminadora, é a lei penal que criminaliza condutas. Fala para mim um crime recentemente foi criado no Código Penal. Um crime assim, mais ou menos aí, de uns 8 anos para cá. Como chama aquele crime onde o diretor de penitenciária deixa de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico? Como chama esse crime? Opa, olha aí, filhinho. Coloca aí, exemplo, prevaricação imprópria do artigo 319-A. Prevaricação imprópria do artigo 319-A. Coloca no caderno agora, por gentileza. Sucessão de leis penais. Rapidinho antes que acabe a aula, né? Que já é 9h35 já, acabei de entrar. Passa rapidinho ou não, filhinhos? Vida passa rápido ou não? Estamos entrando em março já. Domingo já é dia 1º de março. Não parece que foi ontem o Natal, o Ano Novo? 1º de março já. E a gente tem aula semana que vem comigo, eu acho também. Intercrimes, uma coisa assim. Eu tenho aula com vocês aqui. Coloca no caderno assim, por gentileza. Sucessão de leis penais. Coloca aí. Lei A/04. Flechinha. Reclusão de 2 a 6 anos. Lei A/04. Reclusão de 2 a 6 anos. Coloca embaixo agora. Lei B/05. Flechinha. Reclusão de 1 a 3 anos. Vamos lá. Embaixo. Lei C/06. Reclusão de 1 a 5 anos. Reclusão de 1 a 5 anos. Pode colocar? O fato foi praticado em 04.
ponto. Qual é a pena que será aplicada? Qual é a pena que será aplicada? Ponto de interrogação. A sentença foi prolatada em 08. Qual que é a lei que eu vou aplicar nesse caso, hein, caros amigos? A lei A, a lei B ou a lei C? Qual que eu vou aplicar? A lei B revogou a lei A. A lei C revogou a lei B. Qual que eu vou aplicar? Qual que eu vou aplicar? Hein, caros amigos? Qual que eu vou aplicar nesse caso aí? A lei A, a lei B ou a lei C? Por que B, filho? Qual é o seu nome mesmo, filhinho? Fala aí, Celso. Celso? Mas ela não foi revogada pela lei C? Ah, garoto. Ó que bonito escutar isso aí, filho. Qual é o seu nome? Thales. Muito bem, Thales. Então ela é o quê? Ela é retroativa em relação à lei A e ultrativa em relação à lei C. O que é lei ultrativa, hein? É aquela que, mesmo que revogada, continua a produzir efeitos. Coloca no caderno isso. Deve ser aplicada a lei B. Muito bem, Thales e Celso. Deve ser aplicada a lei B/05. Porque é, ao mesmo tempo, retroativa e ultrativa. Retroativa e ultrativa. Olha que beleza isso aí. Ó, vocês entenderam o que é ultratividade? Mesmo após a sua revogação, ela continua a produzir efeitos. Ela retroage, mas ela é ultrativa. Mesmo que revogada, ela continua a produzir efeitos. Então, vamos colocar olha, caros amigos, pelo amor de Deus, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no celular, aqui no Twitter, a aula é rotativa, não é verdade? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no Twitter. Denis, não sei o quê. Denis, obrigado. Manda um abraço para Rafael Corado e Maria Dália, que estão ligados em Barreiras, Bahia, na excelente aula. Obrigado, viu? Teresina, Piauí também. Muito obrigado muito obrigado, viu? Um alô para Damaso Meyer, também, Tom Teles, muito obrigado, viu? Cachoeiro Itapemirim, já mandei um abraço. Um abraço para vocês todos aí, caros amigos, viu? Obrigado pelo carinho de sempre, sempre pelo carinho de sempre. Sempre, sempre, sempre. Eu sempre falo isso, nunca vi tanto carinho, né, pelos alunos aqui que a gente tem aqui em todos os cantos do Brasil. A gente procura agradar a todos. Eu queria que vocês fossem sinceros comigo. Tem que ser sincero. Denis, eu não entendi nada. Volta toda a explicação. Aqueles 2 exemplos aqui, deixa eu voltar na lousa, Marcelo. Aqueles 2 exemplos que eu dei, difícil esse exemplo. Ó. Aqueles 2 exemplos que eu dei, deixa eu achar aqui. Esse primeiro aqui, ó, crime continuado. Foi praticado de janeiro de 2013 a janeiro de 2015. Todo mês ele descontava do salário dos empregados e não recolhia a União. Não recolhia a União. Depois a Super Receita Federal do Brasil, agora é a União, não é INSS. União. Aí, em fevereiro de 2014, mudou a pena desse código. Mudou a pena do código pela lei Y. Pela lei X, que é mais gravosa. Qual a lei que eu aplico? A lei X mais gravosa, porque ela entrou em vigor antes de cessar a continuidade. Quando que cessou a continuidade? Em janeiro de 2015. Olha esse outro exemplo aqui, ó, com crime permanente. Ó. 25/12 de 2014, foi praticado um crime de extorsão mediante sequestro, sob a vigência do Código Penal Lei X. 25/1 de 2015, um mês depois, entrou em vigor uma lei Y, que mudou a pena desse código, tornou a pena mais gravosa. E o réu foi capturado e a vítima foi solta em 25/2 de 2015. Qual é a lei que eu vou aplicar? A lei Y, porque ela entrou em vigor antes de cessar a permanência. Não tem erro, nós temos uma súmula que fala isso. Qual que é a súmula mesmo? Súmula 711 do STF. Quem tem o código aí, acompanha comigo a leitura da súmula 711 do STF. Vamos ver juntos de novo, só para não ficar com dúvida. Se não entendeu, porque é difícil isso entender.
A primeira coisa, para quem está afastado do direito penal, está fazendo uma pós, faz tempo que não vê a matéria. Difícil pra caramba isso, não é fácil não. E não tenha vergonha de perguntar, ninguém nasce sabendo. Ó, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então, por isso que deve ser aplicada a lei mais gravosa nesse caso, porque ela entrou em vigor antes de cessar a continuidade, entrou em vigor antes de cessar a permanência. Vocês entenderam por que é a lei mais gravosa que vai ser aplicada? Então, coloca isso no caderno, por gentileza, anota isso. Os professores aqui na pós também anotam também? Anota também? Deixa o aluno anotar ou não? Alguns? É bom anotar, viu, galera? É bom anotar, né? Eu gosto de deixar anotar, porque fica marcado no caderno. Coloca isso no caderno, por gentileza. Senão a gente dá aula corrida aqui, e aí ninguém anota nada, etc. Cada um tem um jeito de dar aula, né? Cada professor tem um jeito de dar aula. Eu gosto que o aluno anota, mesmo na pós. Coloca aí no caderno, por gentileza. Temos a súmula 711 do STF. Temos a súmula 711 do STF. O que ela fala? O que ela fala? Pode colocar assim. Pode colocar uma flechinha aí. A lei penal gravosa, aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente. A lei penal gravosa aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se entrar em vigor durante a permanência ou continuidade delitiva. Se entrar em vigor durante a permanência ou continuidade delitiva. Ficou claro isso? Acho que ficou claro, né? Então, súmula, qual que é a súmula que eu falei para vocês? Súmula 711 do STF. Tá, caros amigos? Nesse ponto, então, eu acho que a gente conseguiu solucionar isso, tá? O artigo 2º foi solucionado. Deixa eu ver se tem algum recadinho mais aqui no Twitter, etc, etc, etc. Não tem mais nada. Então, tá tudo tranquilo. O Coringão ganhou hoje do Linense, 2-0. Tá sossegadinho, né, filhinho? Será que o São Paulo ganha hoje ou não? Nossa, precisa se perder, filho. Pelo amor de Deus. Não precisa acontecer mais nada comigo esse ano, sabia, filho? Mais nada. Não precisa se perder. Meu pai é São Paulino, meu irmão, né? Tô brincando. Cada um torce para quem quer, né, filhinhos? Vai se perder. Vamos lá. Então, vamos colocar... Vamos agora, então... Vamos tentar dar toda a aplicação da lei penal, né? Vamos colocar agora artigo 3º. Artigo 3º. O que fala o artigo 3º? Leis penais excepcional e temporária. Leis penais excepcional e temporária. Vamos lá. Aí para um pouquinho de escrever, dá uma relaxadinha na mão, uns poucos instantes, por gentileza. Caros amigos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Olha só. O que é uma lei penal temporária? Ó, quem que revoga uma lei penal? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem que revoga uma lei penal? Se você passar agora no concurso para delegado de polícia, costume revoga a lei penal ou não? O que vocês acham? O jogo do bicho está revogado ou não, caros amigos? Não, costume não revoga a lei penal. Uma lei penal somente é revogada por outra lei penal, a não ser que ela seja o quê? Lei excepcional e lei temporária. Uma das características dessas duas leis é o quê? É serem revogáveis. Acabou o tempo dela, já revogou, já foi revogada. Uma lei excepcional, por exemplo, lei para vigorar em época de anormalidade, de enchente, de calamidade. Acabou a enchente, acabou a calamidade, ela já se auto-revoga. Outra coisa que o Thales falou também agora há pouco, né, Thales? Falou, essas duas leis têm uma característica. Qual a característica dela? Elas são ultrativas. Mesmo que revogadas, elas continuam a produzir efeitos.
mesmo que revogadas, elas continuam a produzir efeitos. Como assim, Denis? Ficaria fácil, por exemplo, se entrasse em vigor uma lei que tivesse o prazo até dia 20 de dezembro de 2015. Eu, no meio do processo, arrolaria testemunhas que moram do outro lado do Brasil, só para ganhar tempo. Ficaria fácil, geraria impunidade. É por isso que, mesmo que revogadas, elas continuam a produzir efeitos. Elas têm duas características: autorrevogação e ultrativas. Coloca aí no caderno isso, por gentileza. Coloca isso no caderno, por gentileza. Vamos lá. Lei penal excepcional é aquela criada para ter aplicação, durante épocas de anormalidade, vírgula, como, vírgula, por exemplo, vírgula, enchentes, calamidades, etc. Enchentes, calamidades, etc. Épocas de anormalidade. Coloca aí no caderno. Já a lei penal temporária, é criada para ter aplicação, durante determinado período de tempo. Coloca no caderno isso, por gentileza. As duas leis são autorrevogáveis e ultrativas. Deixa eu fazer uma pergunta, não sei se agora é difícil essa aqui, Coloca essa pergunta, coloca assim, uma pergunta. Coloca aí, pergunta. Vamos jogar uma pergunta aí no ar com vocês. Coloca aí no caderno. A revogação do complemento de uma lei penal em branco produz abolício crimes? O que vocês acham? A revogação do complemento de uma lei penal em branco produz abolício crimes? Ponto de interrogação. O que vocês acham, caros amigos? A revogação do complemento de uma norma penal em branco produz abolício crimes ou não? O que vocês acham, caros amigos? Por exemplo, como chama lá? O lança-perfume é uma substância, é droga ou não? É droga, lança-perfume? É. E se no meio do processo foi retirado da portaria da Anvisa? O que acontece? Deixou de ser o quê? Então o fato vai ser o quê? Atípico. Boa, filho, parabéns. O fato vai ser atípico nesse caso. Então, a não ser que a lei seja excepcional temporária. Vai trazer abolício crimes, a não ser que a lei seja temporária ou excepcional. Coloca no caderno. Lei penal em branco é aquela cujo preceito primário é incompleto. Ponto. Tal complemento pode ser da mesma hierarquia, abre parênteses, como chama essa norma penal em branco da mesma hierarquia? Isso aí, filho, abre parênteses. Norma penal em branco homogênea ou em sentido lato. Norma penal em branco homogênea
ou em sentido lato. Aquele lá, impedimento do Código Civil, por exemplo, do Código Penal para casar. Está no Código Civil. Fecha parênteses. Ou de diferente hierarquia. Ou de diferente hierarquia. Qual o exemplo, por gentileza? Como chama isso aí? Entre parênteses. Norma penal em branco, heterogênea ou em sentido estrito. Norma penal em branco, heterogênea ou em sentido estrito. Vírgula, como é o caso da portaria da Anvisa. Como é o caso da portaria da Anvisa. Se você quer anotar em vermelho essa frase eu acho tão importante. Essa frase é difícil você ter ver em livro, de forma bem clara, assim. Geralmente os livros são confusos, né? Não todos, pelo amor de Deus. Coloca essa frase, então, em vermelho, assim, destaca bem no caderno. Coloca aí. Como regra, vírgula, a revogação, como regra, vírgula, a revogação do complemento produzirá abolício crimes, vírgula, a não ser que o complemento possua natureza excepcional, a não ser que o complemento possua natureza excepcional ou temporária. Interessante isso. Agora coloca só no caderno, deixa eu explicar aí, você coloca só no caderno isso, coloca aí, tempo do crime, coloca aí, tempo do crime. Aí para de escrever um pouquinho, dá uma relaxadinha na mão, por gentileza, tempo do crime. Olha aqui, caros amigos, deixa eu ler para vocês o artigo 4º do Código Penal, que fala do tempo do crime. Deixa eu ler para vocês o artigo 4º do Código Penal. Tempo do crime. Vamos lá, vamos ler juntos. Considera-se praticado crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Deixa eu dar algumas questões fáceis e questões difíceis para vocês. Questões difíceis, principalmente para pós aqui. Olha, presta atenção. Ó. Questão fácil, essa aqui é fácil. Ó, essa questão é bem fácil. Eu tenho 17 anos e 11 meses. Atirei na vítima para matar. A vítima ficou internada no hospital e depois de 3 meses faleceu. Vai ser aplicado o Código Penal ou o CACA? Como chama esse troço? ECA. Desculpa. O ECA. Por que o ECA? Porque no momento da ação, quantos anos que eu tinha? 17 anos e 11 meses. Então foi adotada qual teoria? Da atividade. Aqui para mim, aqui agora. Vamos lá. Hoje eu tenho 17 anos e 11 meses. Eu sequestrei a vítima Tício. E o sequestro durou 3 meses. E acabou quando eu já tenho 18 anos e 2 meses. E aí, vai ser aplicado o ECA ou o Código Penal? Por que o Código Penal? Porque se trata de crime o quê? Permanente. O que é crime permanente? É aquele cujo momento consumativo se prolonga no tempo. Agora a questão pós-graduação Damásio. Vamos lá. Difícil ver a questão também livre essa aqui. Vamos lá. Eu tenho 17 anos e 10 meses. Pratiquei um furto. Com 17 anos e 11 meses, pratiquei outro furto. Nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. Quando eu tenho 18 anos, completados 18 anos, pratiquei outro furto, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução semelhantes. Pratiquei 2 furtos enquanto menor e um furto enquanto maior de 18 anos em continuidade delitiva. Quem vai me julgar aqui?
Questão pós-graduação. Quem que julga aqui nesse caso, caros amigos? O que, filho? Você acha que tem que cindir os processos? O que vocês acham? Não, qual súmula? Qual súmula? Ó, nesse caso aqui, Thales, vai cindir o processo. Cindir o processo. Nesse caso, o primeiro crime continuado vai ser julgado por quem? Vai ser julgado pelo juiz da infância e juventude. O segundo caso, também pelo juiz da infância e juventude. E o terceiro caso vai ser julgado pelo juiz normal, o juiz monocrático do Código Penal. Cinde os casos, separa os processos. Olha que interessante isso. Outra coisa, ó, eu nunca me esqueço. Eu não tenho vergonha de falar isso. Nunca me esqueço disso aqui. Essa pergunta marcou a minha vida, porque eu sou da época, galera, eu sou da época do Damásio, 94, 96, 97. Eu sou da época de estudante que tinha 6 concursos por ano para delegado de polícia. Imagina, 6 concursos por ano chegou a ter. Eu tomei o pau no concurso, assim, ó. Qual que é a teoria que foi adotada para efeitos de contagem do prazo inicial da PPP, da prescrição da pretensão punitiva? Eu já fui na teoria da atividade. Isso aqui não tem nada a ver com contagem do prazo da prescrição da pretensão punitiva. No caso da PPP, foi adotada a teoria do resultado. Eu errei essa pergunta e reprovei no concurso aí. Depois eu prestei outro concurso e passei para delegado civil. Você vê que é a vida, o que é, nesse caso? Você vê o que é a vida? Você aprende com a lição. Sempre falo isso, ó. A gente sempre tem que aprender com os erros. E os erros que te derrubam são aqueles menores. Os menores. Pode ter certeza disso. São os erros menores que te derrubam. Não é verdade? As coisas menos difíceis derrubam você. Com certeza. As mais difíceis você estuda tanto que você consegue superá-las. Mas aqui, olha só, eu reprovei aqui no concurso por causa dessa questão. Coloca isso no caderno, por gentileza. Vamos lá. Tempo do crime. Artigo 4º do Código Penal. Coloca aí. A com H, situações raras. A com H, situações raras em que a conduta do agente criminoso, ocorreu num dia, vírgula, mas o resultado ocorreu em outra data. Mas o resultado ocorreu em outra data. Vamos colocar assim no caderno. Faz a perguntinha agora no caderno. Qual o tempo do crime? Ponto de interrogação. Qual o tempo do crime? Ponto de interrogação. Essa resposta, anota isso, essa resposta soluciona questões importantes, como a maioridade penal e a edição de uma nova lei gravosa. Até pode colocar então em vermelho essa pergunta que me salvou, mudou a minha vida essa pergunta, caros amigos. Imagina se eu tivesse passado naquele concurso, naquela época, muda a vida, um X muda a nossa vida, pode ter certeza, um X muda a vida da pessoa. Pode colocar isso no caderno. Este artigo não serve para prescrição. Este artigo não serve para prescrição. Por quê? A contagem prescricional segue regras próprias, porque a contagem prescricional segue regras próprias do artigo
111 do Código Penal. Do artigo 111 do Código Penal. Olha que interessante. Pode colocar assim no caderno. Com relação ao tempo do crime, foi adotada, com relação ao tempo do crime, foi adotada a teoria da atividade. Foi adotada a teoria da atividade. Como assim, Denis? Coloca aí no caderno. Ou seja, considera-se o crime praticado, no momento da ação ou omissão. Vírgula. Ainda que seja outro, o momento do resultado. Ainda que seja outro, o momento do resultado. Perfeito. Não tem erro. Como chama a teoria que foi adotada? A teoria da atividade. Marca na sua cabeça aí. Tempo do crime, atividade. Ficou claro isso, né, caros amigos? Tranquilo, de forma bem sossegada, tranquila, não tem erro aqui. Agora a gente vai estudar, então, no seu caderno, pode colocar lugar do crime. Artigo 6 do Código Penal. Daqui a pouco a gente vai ver se o interior da embaixada estrangeira é Brasil ou é país estrangeiro, hein? Vocês acham? O interior da embaixada norte-americana é Brasil ou Estados Unidos? O que vocês acham? É Brasil ou Estados Unidos, o interior da embaixada estrangeira no Brasil? A gente vai ver daqui a pouco que é Brasil, tá? É Brasil. Interessante isso. Para efeitos penais, é Brasil. Vamos estudar, então, o lugar do crime, artigo 6. Presta atenção aqui, caros amigos. Deixa eu ler para vocês o artigo 6 do Código Penal. Vamos lá, vamos ler juntos. O artigo 6 do Código Penal. Deixa eu ler aqui com vocês. Vamos lá. Artigo 6 do Código Penal. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Minha pergunta é essa, ó. Olha aqui para mim, eu queria tanto que você tentasse acertar. A quais crimes se aplica o lugar do crime? Ó, deixa eu fazer a mesma pergunta. A quais crimes se aplica o lugar do crime? Vamos tentar lembrar. Não. A quais crimes se aplica ao lugar do crime? Que foi adotada a teoria da ubiquidade. Isso, qual é o seu nome, filho? Marcelo. Ó, Marcelo falou crimes à distância. Preciso tirar um 10. Qual que é o sinônimo para crime à distância? Ou de espaço máximo. O que são crimes à distância, Marcelo? Isso, são aqueles crimes onde a ação ocorre em um país e o resultado em outro país. Tocou o território brasileiro, vai ser aplicada a lei brasileira. Foi adotada qual a teoria? Da ubiquidade. Coloca no caderno isso, por gentileza. Lugar do crime, artigo 6. Faz duas perguntas, coloca aí. Para que serve? Ponto de interrogação. A quais crimes se aplica? A quais crimes se aplica? Respondendo a pergunta. Aplica-se aos crimes à distância ou de espaço máximo. Crimes à distância ou de espaço máximo. Abre parênteses. Aqueles que atingem o território de 2 ou mais países. Aqueles que atingem
o território de 2 ou mais países. Pode colocar no caderno. Trata-se de um critério de aplicação da lei penal. Trata-se de um critério de aplicação da lei penal. Pode colocar com asterisco agora. Foi adotada a teoria mista ou da ubiquidade. Lembra? Foi adotada a teoria mista ou da ubiquidade. O que significa isso? Ou seja, entre vírgulas. Teoria mista ou da ubiquidade. Ou seja, entre vírgulas. O crime se considera praticado. O crime se considera praticado no lugar da ação ou omissão, vírgula, quanto no lugar do resultado. No lugar da ação ou omissão, vírgula, quanto no lugar do resultado. Agora coloca no caderno, vamos lá. Artigo 5º do Código Penal. Territorialidade. Artigo 5º do Código Penal. Territorialidade. Caros amigos, presta atenção aqui agora. Aí para um pouquinho de escrever. Para um pouquinho de escrever. 10:10 já, indo para a reta final da nossa aula. Né? Passou rapidinho, que a gente nem viu o horário. Graças a Deus, isso é um bom sinal. Quando passa rápido, é um bom sinal. Ó, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, óbvia. Se ocorrer um crime no Brasil, vai ser aplicada a lei penal brasileira. Foi adotada, qual o princípio que foi adotado? Desculpa. O princípio da territorialidade. Mas foi adotado o princípio da territorialidade chamado mitigado. Por quê? Porque o artigo 5º do Código Penal fala o seguinte, o artigo 5º do Código Penal fala o seguinte: aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Olha o parágrafo primeiro, olha o território brasileiro por extensão, olha o território por extensão. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre. Nossa, parece que está tendo um amor aí dentro, né? Não está? Um vestido de cama aí, olha só. Bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ao alto mar. Olha, caros amigos, quem tem o Código Penal, acompanha comigo, O parágrafo 2º do artigo 5º não é extensão do território nacional, é a aplicação da lei penal brasileira. Outra coisa, quem goza de imunidade diplomática, quem que goza de imunidade diplomática? O embaixador, que mais? Embaixador, o diplomata, os chefes de governos, chefes de organismos internacionais, seus familiares gozam de imunidade diplomática e para isso vai ser aplicada a lei de seu país. Outra coisa, o interior das embaixadas estrangeiras para efeitos da lei brasileira é território brasileiro. Não é território, por exemplo, norte-americano, não é território argentino, sueco, norueguês, não sei. O interior das embaixadas estrangeiras para efeitos penais, não sei para outros efeitos. É território brasileiro, olha que importante isso.
Se ocorrer um crime lá dentro, vai ser aplicada a lei brasileira. Logicamente, salvo se o agente gozar de imunidade diplomática. Aí vai ser aplicada a lei do seu país. Mas o interior da embaixada estrangeira no Brasil é considerado território brasileiro. Coloca no caderno isso, por gentileza. A lei brasileira aplica-se aos fatos acontecidos no território nacional. Aos fatos acontecidos no território nacional. Ponto. Porém, vírgula, o Código Penal adotou o princípio, porém, vírgula, o Código Penal adotou o princípio da territorialidade temperada ou mitigada. Da territorialidade temperada ou mitigada, vírgula, pois há quem tem imunidades diplomáticas. Pois há quem tem imunidades diplomáticas. Vou colocar 2 pontos aí. Quem tem essas imunidades diplomáticas? Vamos lá, 2 pontos. Chefes de Estado. O que mais? Que eu falei mesmo? Chefes de governo. Embaixadores. Chefes de organismos internacionais. O que mais? Familiares dessas pessoas. Os familiares dessas pessoas. O cônsul tem? O cônsul tem imunidade diplomática ou não? O que vocês acham? Tem ou não tem? Coloca assim, em regra, ou como regra melhor, o cônsul não tem imunidade. Como regra, o cônsul não tem imunidade. Pode colocar também agora no caderno. O interior das embaixadas estrangeiras, em nosso país é território nacional, vírgula. É Brasil. É Brasil, olha que importante isso, é Brasil. Quantas milhas tem o mar territorial, hein? Fala aí, Tiago, quantas? 12 milhas. Muito bem, filho. Coloca assim no caderno. Território nacional compreende todo o espaço em que o Brasil exerce sua soberania. Exerce sua soberania. Coloca no caderno. E qual é esse espaço? Coloca aí no caderno. Engloba o território físico, vírgula, marítimo, vírgula, como chama aqui o aéreo e por extensão. Do artigo 5º, parágrafo 1º,
e por extensão do artigo 5º, parágrafo 1º. Coloca no caderno também isso, por gentileza, coloca no caderno. Já o artigo 5º, parágrafo 2º do Código Penal, já o artigo 5º, parágrafo 2º do Código Penal, não é caso de extensão do território nacional. Pouco livro fala isso, viu? Não é caso de extensão do território nacional, vírgula, mas sim de aplicação da lei penal brasileira. Mas sim de aplicação da lei penal brasileira. Deixa eu ler para vocês o artigo 5º, parágrafo 2º, nesse final de aula. Ó. Olha só que interessante. Olha o parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo, de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e essas em porto ou mar territorial do Brasil. Coloca assim no caderno, por gentileza. O mar territorial compreende, como o Tiago falou agora há pouco, 12 milhas. 12 milhas, vírgula, conforme artigo 1º da Lei 8.617/93. Essa lei não tem no código. 8.617/93. Coloca também no caderno isso agora. Coloca aí, para a gente encerrar a nossa aula. Vamos lá, o último tópico da aula, o penúltimo. Fala assim, extraterritorialidade da lei penal. Extraterritorialidade da lei penal. Caros amigos, o que é extraterritorialidade da lei penal, hein? Caros amigos, o que é isso? O que é isso? Se territorialidade é a aplicação da lei penal brasileira ao crime ocorrido no Brasil, a essa territorialidade vai ser o quê? A aplicação da lei penal brasileira ao crime ocorrido onde? No estrangeiro. Essa é essa territorialidade brasileira. Coloca aí no caderno. É a aplicação da lei penal brasileira, ao crime ocorrido no estrangeiro. Ao crime ocorrido no estrangeiro. Pode colocar no caderno. Pode ser incondicionada, e condicionada. Pode ser incondicionada e condicionada. Puxa uma flechinha na palavrinha incondicionada. Puxa uma flechinha. Não importa qualquer condição, vírgula. A lei brasileira não importa qualquer condição, vírgula. A lei brasileira será aplicada. Qual que é o artigo? Vírgula. Conforme artigo 7, parágrafo 1º. Conforme artigo 7, parágrafo 1º. E se refere a todos os casos do artigo 7, inciso 1º. E se refere a todos os casos do artigo 7, inciso 1º. Olha que importante isso. Todos, inciso 1º. Todos. Coloca aí. Por sua vez, vírgula, a extraterritorialidade condicionada está prevista
no artigo 7, inciso 2, no artigo 7, inciso 2, e parágrafo 3º, e as condições estão no artigo 7, parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Vocês lembram aqueles princípios que se aplicam a essa territorialidade? Lembra? Princípio da justiça universal, da defesa real. Lembra aqueles princípios? Lembra que a gente estudou isso aí há muitos anos, isso aí? Da justiça universal, da defesa real, da proteção, da bandeira. Lembra isso aí? Coloca no caderno. Princípios da extraterritorialidade. Anota isso. Princípios da extraterritorialidade. Vamos lá. Primeiro princípio. Princípio da justiça penal universal ou cosmopolita. Princípio da justiça universal, penal universal ou cosmopolita. Coloca no caderno isso, por gentileza. Refere-se a crimes graves, ou agressões a bens jurídicos fundamentais que justificam a aplicação da lei brasileira, vírgula, independentemente do local do fato, e da nacionalidade do agente. Isso, perfeito. Segundo princípio, vamos lá, segundo princípio. Princípio real da proteção, ou da defesa. Princípio real da proteção ou da defesa. Coloca no caderno. Refere-se a violações de bens jurídicos nacionais de natureza pública. Terceiro princípio, agora. Terceiro princípio. Princípio da nacionalidade ou personalidade. Princípio da nacionalidade ou personalidade. Pode colocar no caderno. A ideia é que a lei penal brasileira persegue o sujeito ativo do crime quando for brasileiro. Como chama esse princípio? Abre parênteses, por gentileza. Nacionalidade ativa. Abre parênteses. Nacionalidade ativa. Pula uma linha. Também temos a nacionalidade passiva. Onde há crime praticado por estrangeiro contra brasileiro. Onde há crime praticado por estrangeiro contra brasileiro.
Vamos lá, rapidinho, galera. Vamos lá. Quarto princípio, é isso? Bateu no caderno? Quarto princípio, coloca aí. Princípio da representação da bandeira. Anota isso. Princípio da representação da bandeira. Coloca aí. Refere-se a crimes praticados a bordo de embarcações, ou aeronaves privadas no exterior, vírgula, privadas no exterior, vírgula, quando ali não forem julgados. Quando ali não forem julgados. Abre parênteses. Abre parênteses. A lei brasileira se aplica em caráter subsidiário. A lei brasileira se aplica em caráter subsidiário. Pode colocar assim no caderno, ó. O artigo 7, inciso 1º, a linha A, B e C, diz respeito ao princípio real da proteção. Diz respeito ao princípio real da proteção. Mais 15 minutos, tá, filho? Ponto e vírgula. 5 minutos não. Coloca assim no caderno. Já a linha D diz respeito ao princípio da justiça universal. Da justiça universal. Coloca no caderno agora, por gentileza. Por sua vez, vírgula, o artigo 7º, inciso 2, a linha A, 7º, inciso 2, a linha A, diz respeito ao princípio da justiça penal universal. Ponto e vírgula. A linha B, ao princípio da nacionalidade ativa. Da nacionalidade ativa. Ponto e vírgula. Já a linha C, ao princípio da representação. Ponto e vírgula. A linha D, ao princípio da nacionalidade passiva. Vou fazer uma pergunta para vocês. Eu posso aplicar duas leis ao mesmo tempo, ao mesmo caso? Eu posso aplicar uma lei estrangeira e uma lei brasileira ou não? O que vocês acham? Ou tem aquele princípio do non bis in idem? O que vocês acham disso? Coloca no caderno isso. É possível a um fato, aplicar duas leis? É possível a um fato aplicar duas leis? Essa matéria está no artigo 8º, tá? Artigo 8º. Deixa eu ver, sim, então alguma coisa. Denis. Muito bem, muito obrigado.
Muito obrigado, viu? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Coloca no caderno isso, por gentileza. Responder a pergunta. Na extraterritorialidade, condicionada, não. Não pode, vírgula, pois já tendo sido aplicada a lei estrangeira, não se aplica a lei brasileira. E agora, canetinha vermelha, capricha nessa canetinha vermelha aí, por gentileza. Coloca aí. Por sua vez, vírgula, já na extraterritorialidade incondicionada, pode, vírgula, mas para solucionar um possível bis in idem, temos o artigo 8º do Código Penal. Abre parênteses, princípio do non, deixa eu colocar na lousa, princípio do non bis in idem. Como eu que darei aula na semana que vem, se não me engano, dia 1º de abril, falta 2 pontinhos, a gente continua na aula que vem, tá? Pra gente... obrigado. Marcelo, tá ótimo aqui comigo, tá bom, caros amigos? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau.